Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, um bom dia abençoado na presença do Senhor Jesus, que Deus ilumine mais e mais tua vida, tua casa, tua família, né? Que o Senhor venha entrar com milagre, com providência, com vitória, com livramento, com aquilo que Deus tem para realizar na vida de todos aqueles que buscam e têm compromisso com Deus com sinceridade, com perseverança, né? No temor e na obediência, né? Sentindo prazer de servir, adorar e agradecer o nome do Senhor. E aqueles que ainda não estão nessa posição, né? Nós temos intercedido e orado e vamos continuar orando, porque o céu é para todos, mas nem todos, né, querem, né? Nem todos são sensíveis a Deus e a palavra de Deus, mas aqueles, né, aqueles que aceitaram Jesus, né, que tem temor, que tem obediência, que se esforça a estar com Jesus, né, glorificando, agradecendo, né, sendo submissa a Deus, obedecendo, com compromisso com Deus, esses Deus lhe deu poder para ser chamado de filhos de Deus, de servos escolhidos, filho de Deus, né? Então, que você possa hoje estar aí na tua casa com a providência de Deus, né? Ele disse: se tu crer, tu verás a glória de Deus, né? Crer não é momentâneo, crer é perseverar em Deus, é perseverar na fé no Senhor Jesus. Crer não é pular do barco, crer é mesmo que as ondas e a tempestade suba, né? Balance o barco para lá e para cá, mas nós temos que perseverar no Senhor, ter fé, acreditar, segurar firme na mão do Senhor e pedir a Deus para que Deus venha segurar nas nossas mãos, porque muitas vezes nós não temos força para segurar na mão do Senhor, né? Que a nossa força ela vem do Senhor. E é Ele que nos dá quando nós temos sinceridade com Ele, temor e buscamos, né? Com fé e nos esforçamos a perseverar, a pedir a força de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos segurar a mão do Senhor. Mas o melhor também é nós pedir que o Senhor venha segurar bem forte nas nossas mãos. Porque quando aquilo que o Senhor, né, segura, Ele tem poder, Ele tem força melhor do que nós. Ele sabe que nós somos falhos, mas uma coisa Ele quer que eu e você não vai fazer é jamais soltar a mão dEle, jamais virar as costas para Ele, mas continuar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A palavra mesmo diz: para onde nós iremos, Jesus, Senhor Jesus? Se só em Ti nós encontramos palavras de vida, só em Ti nós encontramos salvação. Então, o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, não é fácil, mas também não é impossível, né? E o nosso foco sempre é Jesus, né? Sempre é estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Bem, amados e amadas do Senhor Jesus, né? Vamos aqui ler os Salmos. Hoje é o Salmos 4, né? Que diz: Davi ora a Deus na sua angústia. Então, se você porventura estiver angustiado hoje, confie no Senhor, ore a Deus, clame a Deus, espere no Senhor, porque a justiça não é minha nem sua, a justiça ela vem do Senhor para nossas vidas, para a sua vida. Então, clame, ore, busque e não solte a mão do Senhor, porque é necessário que nós venhamos mostrar para Deus e provar para Deus que verdadeiramente nós o queremos em nossa vida, nós o amamos e necessitamos e dependemos dele e nele, né? E isso tem que ser com sinceridade, né? Com temor, com tremor, com obediência, com perseverança e com sinceridade, porque Deus ele suga de nós se realmente nós estamos sendo sinceros a Ele ou não, né? Então, eu quero deixar aqui para nossa meditação e para nós pensar bem, né? E tem mais aqui um vídeo, né, para o canal, né? Então, eu quero ler aqui o Salmos 4, que diz assim: Davi ora a Deus na sua angústia. Vamos ler, né? Aí ele diz assim, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus.
da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Aí ele diz no 4, perturbai-vos e não pequeis, falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muito diz, quem nos mostrarás o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aqui, Davi, ele fazia uma oração nos momentos mais difíceis dele, no momento de angústia, de tristeza, no momento que ele estava desprezado, que ele estava sentindo, no pensamento dele, pensando no mau pensamento e no sentimento dele, ele estava angustiado. Algo estava tirando ali, querendo tirar a paz dele, algo estava ali afetando ele, deixando ele muito triste, muito angustiado, muito sofrido. Então, aqui ele fez o quê? Ele fez uma oração, ele fez um clamor, ele disse, ouve-me, Senhor, ele pediu para Deus, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, quando eu clamo, ó Deus, ouve o meu clamor quando eu clamar, ó Deus, ouve o meu clamor quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza e tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ele pediu a Deus para que Deus ouvisse a oração. E hoje a gente está assim analisando aqui, que ele pediu licença a Deus para que Deus ouvisse a oração. Ele clamou a Deus para que Deus ouvisse a oração dele. E muitas vezes, meus amados e amadas do Senhor Jesus, muitas vezes nós queremos que Deus ouça as nossas orações, E nós achamos que Deus não ouve a nossa oração. E quando nós achamos que nós somos merecedores de que Deus ouça a nossa petição, a nossa oração, o nosso clamor. Mas Deus, Deus, Ele viu, eu tenho certeza disso, não está aqui, mas eu estou conjecturando, eu imagino que Deus, ele viu aqui uma pequenez, uma humildade, em Davi, dele saber que Deus é Deus e que Deus só ouve a oração dele se ele quiser, Se ele quiser fazer, se ele quiser ouvir, ele vai fazer e ele vai ouvir. E o certo é que a Bíblia nos fala, em outros versículos, que Deus, ele ouve a oração até de um pecador, Mas ele abomina o pecado, ele não ama o pecado. E nós vimos também que lá em Jonas fala, que Jonas recebeu uma ordem para ir pregar numa cidade, Nínive, E Jonas, ele não quis obedecer, ele fugiu da presença de Deus e foi para onde ele queria ir. Ele achava que era melhor ele ir. No pensamento dele, ele achava que ele poderia, ir para onde ele quisesse, fazer o que ele quisesse, ficar na cidade que ele quisesse. É como muitos por aí dizem assim, eu vou para a igreja, ali lá é igreja, ali lá é casa de oração, eu vou procurar uma igreja rica, eu vou procurar uma igreja grande, eu vou procurar mesmo que seja uma igreja pobre, ou humilde, ou pequena. O problema não é você procurar a igreja, Porque Jesus, ele tá, Ele tá onde tem 2 ou 3 no nome dele, Buscando a ele com sinceridade e compromisso, temor, E se esforçando na obediência. Onde tiver 2 ou 3, o Senhor está. O Senhor está onde tiver 2 ou 3. E quando Deus vê sinceridade,
verdadeiramente, no mais íntimo do ser, esquadrinhando a mente e o coração, quando ele vê sinceridade mesmo, compromisso, sinceridade, propósitos, com uma pessoa só, né? E ele tem compromisso e propósito na vida dessa pessoa, ele também se está presente. Por quê? Porque a gente vê que lá na história de Jacó, Jacó? A gente vê, né, que tinha uma escada, né? E naquela escada que tinha, só estava ele ali com um pouquinho de azeite, que simbolizava o quê? A fé em Deus, a presença de Deus na vida dele. E ali ele colocou uma pedra, né? E ali ele dormiu. E naquela pedra ele sonhou com os anjos subindo e descendo naquela escada, né? E aí Deus estava ali com ele, porque Deus está onde você tem fé nele, né? Ele vê o nosso interior e exterior, ele sabe quando verdadeiramente nós temos fé no Senhor Jesus, né? Então, Deus, né? Ele viu ali a necessidade daquele homem estar ali com a presença dele, com a fé nele, né? E ele viu os anjos subindo e descendo, né? E ali Deus operou. Deus fez algo na vida dele. Se bem que eu não estou lembrada se é em Jó mesmo, não, mas é essa palavra dos anjos subindo e descendo. Que ali provou que ele tinha aquele pouquinho de azeite, aquela fé tremenda no Senhor. E ali ele colocou a pedra como travesseiro e foi ali que ele dormiu. E ele fez um voto com Deus. E ele disse que se Deus fosse fiel a ele naquele propósito, naquele voto, tudo que ele tinha ali, né? Ele iria com verdade e sinceridade dar na casa do Senhor. Ele teve um compromisso com Deus, né? E ele foi fiel a Deus. E Deus foi fiel a ele. Muitas vezes, né? Deus, ele só quer, né, que nós verdadeiramente venhamos obedecer e ser fiel a ele, né? E aí, para ele poder fazer algo diferente nas nossas vidas. Então, aqui no Salmos 4, né, diz que Davi ora a Deus na sua angústia. E ele pediu a Deus para que Deus ouvisse o clamor dele, a oração dele. Isso mostra que Deus não tem obrigação nenhuma de ouvir a minha e a sua oração. Deus não tem obrigação nenhuma de ouvir o meu e o seu clamor. Mas pela misericórdia e o imenso amor que ele tem pela humanidade, pelas almas, ele ouve até a oração do pecador. Ele ouve a minha e a tua oração. Mas ele é obrigado a obedecer a minha e a tua oração? Não. Ele faz pela misericórdia dele, pelo imenso amor dele, se ele quiser. Porque ele que nos conhece por dentro e por fora. E se ele quer, porque ele é amor, ele faz algo na minha e na sua vida. E muitas vezes ele quer fazer, mas ainda não é o tempo, não é o momento. Por quê? Porque ele sabe que eu e você precisamos ser limpo, liberto, lavado, transformado, para que nós possamos alcançar a promessa, aquilo que Deus tem para realizar na minha e na sua vida, no nome do Senhor Jesus, né? Então, quando ele diz assim, ele está pedindo a Deus permissão, Senhor, ouve meu clamor, quando ele diz assim, ouve quando eu clamo, ó Deus. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Senhor, mesmo na angústia, ouve a minha oração e tem misericórdia de mim. Assim ele falou, né? E muitas vezes nós temos que ter essa humildade de saber entrar na presença de Deus, porque Deus não tem obrigação nenhuma de abençoar eu e você. Porque até mesmo ele disse que não há nenhum justo que quer se mandar da terra. E muitas vezes nós não estamos preparados para receber o milagre. Muitas vezes ele precisa trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos, né, alcançar aquela bênção, aquela promessa que Deus tem para mim e para a sua vida, né? Então, se Deus tem propósito na minha vida e na sua vida, não é de qualquer jeito que Deus vai nos abençoar.
Deus precisa trabalhar no vaso. Deus precisa muitas vezes quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Deus precisa consertar um vaso rachado, consertar um vaso quebrado. Deus precisa fazer algo na minha e na sua vida. E Ele só faz, não é por força nem violência. Ele só faz se eu e você deixar. Se eu e você deixar a prepotência, o orgulho, né? As nossas opiniões, né? O nosso querer, nós renunciar muito dentro de nós e fora de nós para fazer a vontade do Pai. O que Ele fala? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Então é necessário que a renúncia, que nós renuncie o nosso eu, muitas coisas para que nós possamos seguir a Cristo, nós venha pegar a nossa cruz, que é aquela nossa dificuldade, que nós muitas vezes fugimos delas e não queremos. E é necessário que nós carreguemos essa cruz, né, para que nós possamos, né, seguir em frente e aquela cruz nós trocar por algo que Deus tem para nossas vidas. E muitos não querem passar pela dificuldade, pelo aperto, pelas provas, pelas humilhações, pelas afrontas, por muitas coisas em cima dessa terra, que até Jesus, que é Deus, ele também passou, né? E depois ele foi para a cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo com certeza. Então, ele passou. Então, quem é eu e você para não querer passar? Quem é eu e você para não querer passar por dificuldade? Quem é eu e você para querer brilhar mais do que Deus, querer tomar a glória de Deus para si? Quem é eu e você para querer viver ao nosso modo, à nossa maneira, ao nosso achismo, ao nosso pensamento? Não. E nós podemos até fazer isso, mas Deus vai nos mostrar que não é da nossa forma, mas é da forma do Senhor Jesus. Então é hora de nós meditarmos e nos achegarmos mais e mais a Deus, né? Então aqui no 2 ele diz: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em fama? E até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? O que ele está dizendo? É como se ele dissesse assim, ó: meus filhos, dando um conselho, filho do homem, né? Quando ele fala mulher, fala todos. Até quando, né? Vocês vão converter a minha glória em fama? Até quando vocês vão querer, por fim na força, andar sem a minha presença, sem os meus conselhos, sem me obedecer, sem me servir, sem me adorar, sem me engrandecer, sem me agradecer, sem ter comunhão? Até quando vocês vão querer distorcer as minhas palavras, a minha lei? Até quando vocês vão querer andar em seus próprios pensamentos, em suas próprias vaidades? Quando ele fala, filho do homem, até quando convertereis a minha glória, né, em infâmia, querendo a minha glória para você mesmo, se gloriar, né, se aparecer, se amostrar? Até quando vocês vão querer, né, tirar a minha glória, que eu não divido com ninguém para si, né? Aí ele diz: até quando amareis a vaidade? Até quando vocês vão amar a vaidade de vocês e buscar mentira, viver mentindo, viver mais com vaidade dos seus pensamentos, do seu sentimento, dos seus querer, com vaidade no seu corpo, idolatrando o seu corpo, idolatrando seus pensamentos, o seu querer, a sua vontade, o seu eu? Até quando vocês vão trocar a minha glória em fama e buscar as mentiras, viver mentindo, enganando a si mesmo, enganando aos outros, né? A gente vê que Deus ensina que nós devemos falar a verdade um com os outros, né? Porque a verdade, ela liberta, né? Por mais dura que às vezes seja, a gente não quer muitas vezes magoar a pessoa com alguma verdade, mas às vezes tem situações que aquela pessoa precisa ter a sensibilidade e a humildade de ouvir a verdade, né? E você buscar em Deus a maneira de você falar a verdade para aquela pessoa, porque muitas vezes aquela verdade, ela vai abrir os olhos daquela pessoa, os olhos espirituais, ou aquela verdade vai fazer cair por terra as mágoas, ressentimentos, as indiferenças, vai fazer cair por terra as invejas, as afrontas, as perseguições, vai fazer cair por terra até aquilo que está angustiando ela, fazendo ela sofrer e ela se deixando ser usada pelo inimigo para querer atingir, muitas vezes, eu e você. Então, a verdade, ela liberta. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitos que conhecem a verdade, mas viram as costas para a verdade,
ou quer que a verdade seja não ao modo de Deus, mas ao modo dela. Ela usa a verdade para o próprio benefício dela. Ela usa a verdade usando, não deixando Deus usar ela, mas usando Deus, usando as coisas de Deus. E Deus, ele nos ensina uma verdade para que nós venha ser liberto, ser lavado, ser transformado, ser liberto pelo poder que há nele, na verdade dele, no nome dele, no sangue dele. E nós passe a ser uma pessoa humilde, né? E leve, porque o fardo de Deus, ele não é pesado, ele é leve. E nós venha ser essa pessoa que Deus quer que nós venha ser e ter esse caráter que Deus quer que nós venha ter, não que nós queremos ser. Então, é necessário, e aqui o salmista, aqui o Davi, ele estava angustiado e ele clamou para que Deus ouvisse a oração, o clamor dele. Deus não é obrigado a ouvir o meu clamor, o teu clamor, a minha oração, a tua oração. Ele não é. Muitas vezes eu e você temos que clamar, orar para que Deus ouça o nosso clamor. Porque às vezes tem algo impedindo que Deus venha ouvir o nosso clamor. E muitas vezes, o que está impedindo que Deus venha ouvir o nosso clamor? Muitas vezes é a nossa desobediência, é o nosso orgulho, é a maldade que há na natureza do homem. É a natureza perversa do homem. Às vezes é o pecado, porque é o pecado que separa o homem de Deus, né? E fica entre Deus e o homem. Então, é necessário que a verdade, ela venha aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, à nossa vida, né? Por isso que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque com a verdade, todo laço é desfeito, todo mal é desfeito. Porque a verdade, ela é luz e ela vai trazer claridade. Mas temos que ser humilde para saber ouvir a verdade, que muitas vezes ajuda a nós, né? E ajuda o nosso próximo. Porque o orgulho não leva a nada, só vira uma bola de neve e é pior. Tem situações que Deus manda eu descer e tem situações que Deus manda você descer. Quando Deus manda eu descer, eu faço de tudo para me descer. Por quê? Porque eu dependo de Deus e eu preciso dele e eu amo ele, sem ele eu não sou nada. Então, quando ele manda, eu quero sim descer. Mas muitas vezes Deus me segura, não vai, não é tua vez. Aí eu só tenho que obedecer a Deus, porque já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu vivo com Deus, tendo temor a Deus, eu tenho que obedecer, me esforçar, né? Porque nós não somos perfeitos, a obedecê-lo, porque ele sabe o que ele está fazendo na minha e na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, ele diz no 3 assim, ó, sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Tem muita gente, né, que diz assim, fez tudo de errado no mundo e agora diz que é filho de Deus, que é servo de Deus. Um homem desse, uma mulher dessa, que bebia, se prostituía, mentia, fazia isso, fazia aquilo outro, agora quer ser santarrão, santarrona, fanática, né? Quer ser melhor do que que nós não vamos para a igreja, quer ser só ela vai para o céu, só ele vai para o céu, só ele é santo, só ela é santa. Vai olhar que não vai nem para o céu, quem vai é nós, né? Aí a palavra está dizendo, o que a palavra diz? Quando a pessoa está lá no cantinho dela, orando, jejuando na palavra, vivendo a vida dela com Deus, e muitas vezes pessoas se incomodam com a sua vida. Aí diz que só a gente quer ser santo, só a gente quer ir para o céu, que a gente isso, que a gente aquilo, apelida tudo que eles imaginam na mente deles, no pensamento deles, na boca deles, eles jogam as pedras deles, o veneno deles, contra o servo de Deus. O servo de Deus tem que estar preparado para isso. Por quê? Preparado como? Na obediência, no temor, na oração, né? Pedindo sempre Deus para ser o escudo, porque essas coisas bate e volta. Porque palavras de maldição, né? Aqueles que verdadeiramente têm Deus e buscam Deus, não pega, bate e volta, né? E muitas vezes aquele que enviou a palavra está passando por alguma situação e não sabe por que é. Os maus pensamentos, o mau olhar, o mau sentimento e as más palavras, desejando o mal para o próximo. E isso é o que Deus não quer que você venha fazer. Então ele diz, sabei, pois, que o Senhor separou
para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu chamar a ele. Então, Deus separou aqueles que lhe é querido, aqueles que obedecem, se esforça, aquele que tem comunhão com ele. Ele separou aqueles que é querido, aqueles que ele vê sensibilidade, temor, né? Obediência, se esforça para obedecer. Deus separou. Porque a palavra de Deus diz que o que é de Deus é separado. A palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo, só tem prazer nas coisas que não pertencem a Deus, nas coisas do pensar dela, do eu dela e nas coisas do mundo, no mundo. Aí o que Deus diz? Que o mundo já é do maligno. O mundo é de Deus, mas Deus mesmo disse, eu fiz o mundo, mas por causa da maldade do ser humano, né? O mundo já é do maligno, porque o ser humano não quer nada com Deus. E os espíritos que foram lançados na terra, que era um anjo de luz que estava no céu, né? E os seus anjos que ele conseguiu contaminar, os anjos viraram mal, foram jogados na terra. Então, aqueles que não buscam Deus, não têm proteção de Deus, né? E aqueles que se rebelam contra Deus, saem da presença de Deus com rebeldia, né? Com desobediência, o espírito daquele que foi lançado na terra, que era anjo e virou diabo, vai ficar ali, né? Mexendo com aqueles que não querem nada com Deus, com aqueles que não têm compromisso com Deus, com aqueles que estão sendo casa da maldade, casa do inimigo. E aí, né? Por isso que acontece que eles estão soltos por aí, né? Estão aí com o espírito mundano, né? Vivendo de qualquer jeito. Mas Deus, ele fala aqui, a palavra dele não é mentirosa, porque ele não é filho do homem para que minta, né? Ele não é mentiroso. Ele está dizendo assim, sabei, pois que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Então, ele está dizendo que aqueles que são escolhidos, são separados para Deus, né? São ungidos de Deus, são separados para Deus, têm compromisso com Deus, se esforçam em ter vida com Deus, se esforçam em obedecer, não é que é perfeito, né? Aqueles que têm compromisso, que é perfeito é Cristo, né? Então, aqueles que têm compromisso com Deus, que são separados por Deus, não foi eu que me separei, não foi você que se separou, foi Deus que separou eu e você, para a glória dele, né? Sabeis, pois, que o Senhor, não foi eu que me separei. Que às vezes a pessoa diz, deve só ali, trancado naquela casa, deve só ali naquele jeito sozinha, se acha melhor do que nós, não quer amizade com nós. Não foi nós que nos separamos, não foi você que se separou. Foi o quê? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu chamar a ele. Então, se eu somos separados de Deus, nós pode passar um bocado de prova que nós passar, mas nós estamos passando confiando e buscando a Deus, né? Confiando e buscando a Deus, ouvindo a Deus, perseverante com Deus. Pode ser moído que nem cana, passar o que passar, mas foi o Senhor que me separou, foi o Senhor que te separou. Porque nós somos queridos de Deus, você é querido de Deus. E aí, por nós passar as provas de dificuldade, confiando e esperando em Deus, sabe o que acontece? Quando nós passar por algumas situações que nós não conseguirmos, que nós estiver nos abalando muito, né? Muito, que nós vemos que está arriscando nós tropeçar ou até cair, o que ele está dizendo? Clama a mim na tua angústia que eu te responderei. Aí ele diz aqui, ó. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Então, quando aqueles que são separados por Deus, clamar a Deus no momento de diversidade e dificuldade, Deus vai ouvir o clamor e Deus vai o quê? Responder a oração. Deus vai responder. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. E ele vai responder com o quê? Com justiça, porque a justiça não me pertence, a justiça não lhe pertence, a justiça pertence a Deus. Tem muitos que faz isso, fala isso, aquilo outro, age assim, assim, assado, diz que Deus nunca vai fazer nada.
que vai fazer é com você, é comigo. Mas Deus, ele está vendo tudo, está ouvindo tudo, está escrevendo tudo no livro da tua vida, no livro da minha vida, as minhas culpas, as tuas culpas, os meus erros, os teus erros, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que tu fez de bem, o que fez de mal, tá tudo escrito no céu, né? E foi ele que separou. E muitos se levantam porque nós vivemos separados, pensando que foi nós mesmos que estamos querendo viver separados. Mas às vezes é Deus que separa aquele que lhe é querido. A palavra do Senhor que está falando não sou eu, né? É só ler a Bíblia, lá no Salmos 4. Aí diz assim, ó: perturbai-vos e não pequeis. Perturbai-vos e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Mas quem separa é Deus, mas ele separa aqueles que são sensíveis à palavra de Deus, que querem ser separados por Deus, que querem obedecer a Deus, ter temor a Deus, ter vida com Deus. Não é por força e não é por violência, né? Deus, ele diz lá no Salmos 91, que por amor ao nome dele, a ele nos colocará o quê? A salvos. Porque ele que é dono de tudo e todas as coisas. Então, acontece na minha vida, na tua vida, só aquilo que é permissão de Deus. Na vida daquele que tem propósito com Deus, compromisso com Deus. Só acontece aquilo que é permissão de Deus. Pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins. Só acontece se for a permissão de Deus. Porque ele que faz e ele desfaz. Ele que desfaz e é ele que faz. Ele manda em tudo. Ele está no controle de tudo e todas as coisas, né? Nós só precisamos confiar nele, esperar nele, acreditar nele. Não importa o que ele tem para que nós venhamos passar. Mas nós precisamos sempre continuar nele, no caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Para onde nós iremos? Se só em Cristo nós temos palavra de vida. Só em Cristo nós temos cura, transformação, libertação, salvação, resposta, né? Então é nele que nós temos que confiar e esperar. E não importa o que nós venhamos passar, nós temos que acreditar nele e nos esforçar, pedir a ajuda dele para que nós venhamos permanecer nele, na presença dele. Não importa quem venha zombar, apontar, se alegrar com aquilo que nós estamos passando de bom ou de ruim. Não importa. O importa é que Deus está vendo e ouvindo todas as coisas, tanto da minha parte como da parte de quem está se deixando ser cavalo do inimigo para te afrontar, para me afrontar, para zombar, para nos humilhar, né? Para te humilhar. Então, Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Ele não está cego e nem está mouco e nem é mudo. E a mão dele não está encolhida. No momento dele, ele age, né? Só precisamos ter fé no Senhor Jesus. Nem que seja uma fezinha do tamanho do grão de mostarda. Direi este monte, passa daqui para acolá e passará. Mas tem que ser uma fé em Cristo, verdadeira, né? Aí, aqui ele diz assim no 4, perturbai-vos e não pequei, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. E, se você se perturbar, não peque não. Se você ficar atribulado, não peque não. Venha orar, se deite, se acalme, acalma o teu coração, se ajoelha, ora, se deita, fala comigo na tua cama, no teu travesseiro. Perturbai e não pequei, fala com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Por quê? Para escutar a resposta de Deus, para ouvir o que Deus tem para lhe falar, nos falar, no nome de Jesus. No 6 diz assim, ó, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Muitos dizem assim, fala do que não sabe, né? Muitos dizem assim, quem vai nos mostrar o bem? Do jeito que o mundo tá, né? O mundo já é do maligno. Então, quem é que vai nos mostrar o bem? Né? Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? E isso é real, que é a Bíblia que fala, né? Então, quem é que vai nos livrar, né? Quem vai te livrar, primeiramente, é Deus e você mesmo. Só quem pode te destruir é você mesmo. Quem vai te livrar é você mesmo, é a tua fé. Lembra daquela mulher que jogaram nos pés de Jesus? Não, nem aquela. Aquela mulher que estava com hemorragia,
Ela fez de tudo para tocar em Jesus. Ela desceu, né? Fez de tudo para tocar em Jesus. Venceu a multidão, foi se arrastejando, estava fraca, perdia sangue durante muitos anos, mas ela conseguiu tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela tocou de uma forma diferente, que Jesus perguntou quem tinha tocado nele, porque dele tinha saído o que? Poder, virtude. E aquela mulher com temor, né? Com vergonha, com temor, pensando que Jesus ia se irritar com ela, ela disse: foi eu, Jesus. Porque ela não ia avisar Jesus, eu vou lhe tocar, viu? Não, ela chegou ali com a fé dela, né? E tocou na veste de Jesus. Jesus disse que ela tinha tocado diferente. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. E ela disse: Senhor, eu te toquei. Há muitos anos eu vivia com hemorragia assim, assim, assim. E eu toquei e hoje eu estou curada. Ele olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Então, Jesus está mostrando para mim e para você. Eu sou a salvação. Mas você precisa ter fé em mim. Você determinou e teve fé em mim e me tocou. E eu senti que você estava sendo sincero e real comigo, que de mim saiu o poder para a sua vida. E você recebeu a cura. Então é necessário que você venha tocar com sinceridade, com temor, com tremor, com verdade, com dedicação, com perseverança, com obediência. Tocar em Jesus da forma que Deus nos ensina, da forma que Deus nos ensina através da sua palavra, da sua escritura. Que nós possamos buscar em Deus a fé daquela mulher que tocou em Jesus, ou até mais. E ela foi curada, ela recebeu a bênção. A fé daquele homem que ele disse: Senhor, tenho criado meu doente, mas se tu me der somente uma palavra, o meu criado, e eu vou lá e eu vou falar a palavra que o Senhor me falou, deu, a palavra que o Senhor me deu, e eu vou lá, meu criado vai ser o quê? Sarado, vai ser curado. Então é essa fé que nós temos que ter. E muitos hoje em dia não estão mais crendo, não estão tendo mais fé. Estão se unindo com o mundo, com o pecado, com a sujeira, com o embaraço, com a cegueira, com tudo que tem na porta larga, que desagrada a Deus e ao contrário a palavra de Deus. E é necessário que eu e você venham andar na presença de Deus, porque não é de qualquer jeito que nós vamos para o Senhor. Então, enquanto há vida, há esperança para eu e você lutar pela nossa salvação, pela nossa alma, pela nossa família, por aquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos dado, para que nós venha buscar no Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então ele diz: perturbai e não pequei, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, porque fala comigo, perturba, mas não peca não, fala comigo na tua cama, no teu travesseiro, e depois silencia. Para quê? Porque muitos às vezes ora, clamou, grita, ora, mas não silencia para ouvir a resposta de Deus. Não silencia para ouvir o que Deus tem para falar, né? E aqui ele ensina: perturbai, mas não pequei contra mim. Falai com o vosso coração, abre o coração. Quando você estiver deitado, abre o coração para Jesus, sobre a vossa cama. Aí depois se calai-vos, para que você possa me ouvir a minha resposta. É assim que o Senhor nos ensina, né? No 5 ele diz: oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O que ele está dizendo? Ofereça sacrifício de justiça. E muitos hoje só querem injustiça. Faz injustiça consigo mesmo, né? De não querer compromisso com Deus, viola na sua própria alma, né? Porque nós sabemos que nós precisamos do café, do almoço, de tudo, da alimentação cotidiana, mas nós precisamos também alimentar a nossa alma. Alimente a carne, o corpo, mas alimente também a alma. Então, muitas vezes, eu e você, ou alguém, está sendo injusto com a sua própria alma, com a sua própria vida, com a sua própria casa, sua própria família, com os seus, com os de fora. E Deus, ele é inimigo disso aí. Ele não se agrada com isso aí, né? Ele nos ensina um caminho para que nós venhamos
ser transformado, para que nós venhamos mudar para que Deus venha mudar o nosso caráter. E aquilo que nós não podemos, nós temos que pedir para Ele, para que Ele venha nos dar esse poder, para que nós possa ser trabalhado e transformado, mudado por Ele e nele, né? Mas nós temos que dar lugar, porque se não der lugar não serve de nada. Então ele diz assim: ofereça sacrifício de justiça. Me ofereça, sacrifício de justiça. Eu quero ver na tua vida, não é injustiça. Eu quero ver nas tuas ações, no teu comportamento, na tua vida, na tua casa, na tua família, não são injustiças. Eu quero ver justiça, porque eu sou o Deus da justiça. Eu sou amor, mas eu sou também o quê? Justiça. Então, Ele quer fazer justiça nas nossas vidas e quer receber justiça das nossas vidas para com Ele e para com aquilo que é dele, e quer ver justiça na minha e na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu estava pensando aqui nesse versículo aqui, né, que uma vez uma irmã falou para mim da igreja. Estou falando aqui porque eu estou assim de Deus de falar. E ela vivia na igreja ajudando na obra, né? Dava oferta, dizimava, fazia as coisas na igreja. E ela falando para mim que um dia essa irmã que era da igreja dela, né? Que fazia essas coisas, era obediente a Deus, né? Ajudava na obra e tudo, dizimava a casa de Deus, ajudava a fazer tudo na igreja. Quando ela saiu da igreja, saiu se rebelando contra o pastor, a pastora, os irmãos da igreja, foi setada, né, e saiu se rebelando contra os servos de Deus e contra a igreja. E lá no mundo ela se misturou com os outros que não tinham compromisso com Deus, não queria nada com Deus, e saiu falando da igreja, dizendo que dava dízimo, dava oferta, limpava o chão, fazia isso, aquilo, outro. E a pastora não estava nem aí para ela. A pastora era ingrata, o pastor era ingrato, que só queria usar ela, que ela estava servindo de empregada, que ele estava era enganando ela, querendo o dinheiro dela. Mas ela estava ali na posição de filha e serva de Deus e no temor e na obediência. Obediência a Cristo e obediência à palavra de Deus e aos líderes. Então, a palavra de Deus fala sobre o dízimo. A palavra de Deus fala sobre a oferta. E ela escutava a palavra de Deus sobre o dízimo, escutava sobre a oferta e escutava sobre aquilo que tem que ajudar na obra de Deus, ser voluntário e zelar o que é de Deus. E tudo isso, quando nós façamos, não é para o pastor, para a pastora, para o homem, para a mulher, e nem para nós mesmos. Nós façamos isso voluntariamente, com amor, com obediência, com temor, com prazer, com alegria, para Jesus, para Ele. Quem vai dar, né? Quem vai dar a recompensa, porque tudo que nós faz para Deus não é em vão. Quem vai dar a recompensa para a minha, para a tua vida e para a vida dela, não vai ser o pastor e a pastora. Quem vai dar a recompensa vai ser Jesus. Porque embora o pastor e a pastora, que são ser humano falho, está sujeito, ainda está aqui na terra, está sujeito a falhar, eles não souber agradecer, ou eles não veem motivo para agradecer, porque sabe que a pessoa está no temor e está na obediência, está fazendo para Deus, que o coração dela e o pensamento dela tem que ser que estou fazendo para Deus, vou receber de Deus. E muitas vezes faz para querer chamar a atenção do homem, ou querer receber do homem e da mulher, né? Aí o que faz? Ela tem que esperar fazer com fé, com prazer, com alegria para Deus. E um dia Deus vai devolver ela de alguma forma, ou usando alguém para ajudar ela. Porque muitas vezes aquele pastor, aquela pastora, nem tem condição de fazer nada por ele, por ela. A única coisa que eles podem fazer é dar a palavra, é orar, é jejuar, é aconselhar, é fazer o que está, aquilo que Deus permite estar ao alcance dele e dela, né? Que está ao alcance, né? Então, a pessoa não entende isso. E quando sai defamando a igreja, a casa de oração, sai defamando os servos de Deus. Por quê? Porque o entendimento deles são muito pouco. São muitas vezes cego espiritual.
e muitas vezes sai setado, se rebelando contra os servos de Deus e a igreja do Senhor. Então, é necessário que essa pessoa venha ser realmente liberta do eu dela, da vaidade dela, do pecado dela, do embaraço e da cegueira dela, do orgulho dela, daquilo que ela faz pensando que está certo, mas não está. E às vezes é manipulada por pessoas também que são doentes também espiritual, da forma que ela é. E às vezes são pessoas que vivem dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus, mas têm as suas opiniões. Não é assim não, é assado. Aí elas vão aí cada vez mais se embaraçando, ficando cega, fraca. E quando pensa que não está acreditando mais em nada, não está querendo mais nada, se rebelou mesmo, se sujou mesmo, aí é difícil, viu? Se ela mesmo não se arrepender, né, e procurar se consertar como é para ser, é complicado, né? Então, quando a palavra do Senhor diz, perturbai e não pequei, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, oferecei sacrifício de justiça. Então, Deus tem que ver na nossa vida sacrifício de justiça, justiça. E confiar no Senhor, confiar em Deus. Ajudou na casa de Deus, você ajudou para Deus, confie nele, que no momento dele ele vai lhe recompensar da forma que ele quiser. E se ele não recompensar aqui, ele recompensa no porvim. Mas o que eu e você façamos para Deus, nada é em vão. Então, não devemos sobejar aquilo que nós fizemos para Deus na casa de Deus. Porque se alguém agiu com má fé, um pastor, uma pastora, um líder, ele vai se ver com Deus. Mas você é para fazer crendo, confiando, acreditando que está sendo para Deus. Não esperando que vai receber, que você está fazendo por amor, voluntário. Mas confiando, deixando nas mãos de Deus, que no momento certo, se Deus quiser lhe recompensar, ele vai sim lhe recompensar da maneira e do jeito que ele quiser. Pode ser usando os líderes mesmo, a qual você apontou ou acusou, como também pode ser outra pessoa que você nem conhece e não sabe nem de onde veio, que essa pessoa veio. Mas Deus ali tocou no coração dela e fez ela lhe ajudar. Então, é dessa forma que nós temos que prestar atenção e ler a palavra de Deus e pedir a direção de Deus para nossas vidas. Não é de qualquer jeito, né? Temos que vigiar o nosso pensamento. O inimigo é sagaz, ele seta, ele vê que a pessoa está bem direitinho com Deus, ele seta a mente da pessoa, a pessoa vai lá para o mundo, se embaraça, faz um bocado de besteira e ainda fica se juntando com os outros para querer jogar os venenos dela, os dardos inflamados do maligno dela, para atingir aqueles que ainda estão procurando ficar firme mais e mais com Cristo. Porque é isso mesmo, o inimigo é sujo, ele usa quem dá lugar para ele, né? É a mesma coisa de Deus. Deus, você deu lugar para Deus, Deus vai lhe usar. Quando você estiver dando lugar para Deus, Deus vai lhe usar. Deus vai me usar, vai lhe usar. Mas enquanto você parar de buscar, parar de servir, de obedecer, não sentir mais prazer em Deus, nas coisas de Deus, e querer sentir prazer nas coisas do mundo, o mal entra pelos teus olhos, porque tu vê alguém vestido ou mal vestido, ou tendo ou não tendo, aí vai lá pro mundo. Aí se embaraça todinha. Ainda quer derrubar os outros que estão ali se esforçando para estar de pé. Aí você acha que Deus se agrada com isso? Jamais. E Deus vê tudo, né? Escreve tudo, né? Aí depois a pessoa passa por certas coisas, não sabe por que é, né? Aí no 6 diz assim, muitos diz, quem nos mostrará o bem? Né? Muitos diz, quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto, né? Quem, Senhor, vai nos mostrar o bem, né? A gente vê que Davi perguntou, quem é, Senhor, que vai nos mostrar o bem? Só Deus pode mostrar o bem para mim, para você, e aqueles que se esforçam a estar na presença de Deus querem mostrar o bem. E muitos estão mostrando, mas nem todos estão querendo, né? Ainda é culpar a igreja, culpar os servos de Deus. Se há pessoa mesmo que não está querendo, e ela pode até escutar, mas escuta de má vontade, de mau grado, e não bota para descer no coração e ela querer tomar posse daquilo e obedecer aquela palavra, aquele ensinamento, aquele conselho para o bem, que vem daqueles que realmente se esforçam em estar na presença de Deus, né? E obedece. Então, ele está dizendo, muito diz, quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto.
Então, Deus é que vai nos mostrar o bem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus vai usar os dele para mostrar. E o próprio Deus muitas vezes se manifesta na minha e na tua vida, quando nós o procuramos e buscamos também, né? Aí diz assim, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então, se cumpre isso quando nós buscamos a Deus com prazer, com alegria, com necessidade, com temor, né? Quando nós buscamos a Deus na dependência, quando nós buscamos a Deus sempre com sinceridade, nós vamos sentir a alegria de Deus no nosso coração, a paz de Deus no nosso coração. Ainda que o mundo esteja todo daquela forma, né? De cabeça para baixo, mas nós vamos ter em quem nós confiar, em quem nós se segurar, em quem nós buscar, em quem nós pedir socorro, né? E nós vamos ter a paz e a alegria no nosso coração, porque é Deus que dá, uma paz que o mundo não dá, uma paz que só Deus que dá. E a gente vigiando, buscando, levando Deus com sinceridade, Deus sempre vai nos livrar, vai nos guardar. Se assim nós perseverar e continuar. É difícil, né? Mas não é impossível. Basta querer, que não é por força nem violência, né? Louvado seja Deus. É por amor a Deus, né? Por amor. Por amor do meu nome, eu vos colocarei que a salvo. Por amor do meu nome, não é só o nome, por amor a Ele, nele, por amor a Jesus, né? Por amor ao nome dele, por amor à palavra dele, por amor às coisas dele, vai nos colocar o quê? A salvo. Então, é necessário, né? Viver de fé. O meu justo viverá pela fé. Tem muitos que têm fé em qualquer coisa. No dinheiro, no cavalo, no carro, na bicicleta, num objeto dentro de casa, no seu próprio corpo, idolatra seu próprio corpo, idolatra suas coisas, o mundo, mas não é sensível, né, a Deus, as coisas de Deus, como é para ser, né? Então, não é sensível a estar com alegria em Deus, né? Não é sensível ao que Deus quer. Quando ele puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então, o meu prazer e minha alegria tem que estar no Senhor. É Ele que, nós buscando Ele derrama essa alegria nas nossas vidas. Aí tem pessoas que dizem que nós crentes, nós não vivemos. Se Cristo é a vida, né? É complicado, né? Então, quem tem cabeça, pensa o que quer, né? E a palavra do Senhor tem até um ditado que diz, quando a cabeça não pensa, né? Quando a sua cabeça não pensa, o corpo todo, né? Ele padece por causa da desobediência, por ter suas próprias decisões, conselhos e opiniões. Enquanto Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Quando ele diz, não é do seu jeito, é do meu jeito, do jeito de Jesus. Mas às vezes o homem é cabeção, sabe? A mulher também, cabeça dura. Só Jesus na causa. E aí precisa passar por muitas coisas difíceis para poder se acordar. E quando dá tempo, né? Isso, né? É bom. Então no 8 diz assim, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, quando nós temos Cristo verdadeiramente, nós vamos nos deitar em paz, dormir em paz e acordar na paz. Ainda que nós se acorda por alguma adversidade que acontece, né? Porque sempre acontece imprevistos, né, na vida. A gente sabe disso. Quando nós temos que passar por alguma coisa, por mais que nós não queremos passar, né? Se for a vontade de Deus, o que nós podemos fazer, né? Então, é a vontade de Deus que se cumpre nas nossas vidas, né? Por mais que nós queira evitar, muitas vezes, se for a vontade de Deus, nós não evitamos, né? Então, quando ele diz assim, em paz também me deitei e dormi, é porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, é Deus que nos dá a paz, nos dá a segurança. Quando nós dormimos sono do justo, né? Nós costumamos dormir, né? Porque nós oramos naqueles horários, né? Mas quando nós dormimos o sono do justo. Então, por quê?
Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Porque a minha, a tua segurança é nele, tem que estar nele, no Senhor Jesus, né? Então, ele está no controle de tudo, né? E ele sempre diz para mim e para você, alegrai-vos de todo... Mais quando ele fala assim, no Salmos 5:11, ele diz, mas alegrai-vos todos os que confiam em ti. Exulte eternamente, porquanto tu os defende, e em ti se gloria os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo. Se da luar da tua benevolência como de um escudo. Olha, Deus fala aqui, né, que nós vamos se alegrar e confiar sempre. Nós confiamos no Senhor, nós estamos sempre alegre, glorificando a Deus, seremos abençoados, né? O justo de Deus seremos abençoados, né? Então, é necessário que nós venhamos confiar no Senhor. Senhor, meu Deus, em ti confio, salve-me de todos que me perseguem e livra-me. No momento de Deus, ele livra. Porque Deus, ele tem propósito na nossa vida. E muitas vezes nós temos que passar por coisas que nós não queremos nem imaginamos. Mas uma coisa nós temos que fazer, continuar perseverando, olhando para Cristo, que ele que é o alvo. E não o problema nem a situação, né? E ele sempre nos livra, nos guarda, nos abençoa, nos protege, acalma o nosso coração, nos dá a direção, nos dá a resposta. Ele sempre faz o impossível em nossas vidas. Mas precisa viver em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que viver com fé, com confiança, com perseverança, abandonando tudo aquilo que é o contrário à palavra de Deus. E essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra as potestades desse mundo. Entendeu? E muitos acham que o meu inimigo é o ser humano. É você que me persegue. Não. É eu que lhe persigo. Não. O meu inimigo e o teu inimigo tem que ser o quê? Satanás, as potestades. Porque é ele que rouba a nossa união, a nossa paz, a nossa felicidade. E muitas coisas que ele quer fazer para destruir o ser humano, destruir as ovelhas de Deus, destruir a tua alma, destruir a minha alma. Então é necessário que nós alimente o nosso corpo, sim, mas nós também venhamos alimentar a nossa alma. Porque o corpo, um dia ele vai cair na terra e a terra vai comer. Os bichos, né, vai comer e a terra vai comer. Mas a nossa alma, ela tem que estar liberta, curada, salva, transformada, purificada, santificada, convertida, limpa, lavada, comprada pelo sangue do Cordeiro. E para isso nós precisamos deixar o orgulho, a vaidade, o pecado, tudo aquilo que nos afasta e que lhe afasta da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Não somos perfeitos. Deus às vezes permite algumas coisas que às vezes o mundo acha que é escândalo. Fala tanto de Deus, prega tão bonito, fala isso, fala aquilo outro, faz assim, faz assado e tá isso, tá aquilo outro. Tem situações que Deus permite. Porque Ele sabe trabalhar na minha e na tua vida. Então é necessário que nós venhamos ter humildade, não de apontar, mas de saber receber as coisas e peneirar. Porque nós temos que ter dois bolsos. Um para aceitar o que vai edificar a nossa vida e um para jogar fora e ser lançado, ser pisado, ser destruído pelos homens e por Deus. Tá bom? Então, essa palavra que o Senhor deixou, o Salmos 4, para nossa meditação, nós venhamos pensar bem, né? E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração e vou encerrar esse vídeo. Fique na paz e receba essa palavra com fé e com carinho, para a glória do Senhor Jesus, tá bom?
O objetivo aqui não é se aparecer, se mostrar. O objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. A pregar a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, porque eu também preciso, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Jesus te ama e eu também. Vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Jesus, toma a vida de todos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar na mente, no intelecto, no subconsciente, no coração, no ser, no caráter. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, arrancando tudo aquilo que não procede de Ti, Senhor. Que o Senhor venha encher da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha entrar com a Tua providência, meu Pai, aonde Ele está precisando de uma libertação, conversão e salvação, da transformação, do livramento, de uma bênção, de uma resposta, Senhor, do milagre do Senhor na vida dela, na família dela, na casa dela, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Vai repreendendo, meu Pai, toda mágoa, todo ressentimento, toda ira, vai repreendendo todo mau comportamento, todo mau caráter, vai repreendendo toda enfermidade, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que é ao contrário da Tua palavra, da nossa vida, da vida deles, delas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, pois eu os entrego nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, não com mau sentimento, com mau pensamento, mas aqueles que estão ouvindo essa palavra, necessitando, Senhor, querendo a direção do Senhor, querendo aprender mais de Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, e que nós saibamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e nós saibamos também orar para que o Senhor venha ouvir a nossa oração e que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, nos libertando, convertendo, curando, salvando, transformando, fazendo, Senhor, aquilo que Te apraz, Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pois eu os entrego tudo e todos nas Tuas mãos, e que todo mal seja repreendido no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha nos dar, Senhor, a Tua presença, a Tua libertação, conversão e salvação, a Tua restauração, restituição e a Tua paz, no nome de Jesus, e o Teu milagre nas nossas vidas, a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado seja Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, Jesus te ama, fica na paz, que Deus te abençoe, e a fé que liberta é em Jesus, tá bom? Confia no Senhor e seja sincero, temente a Ele, que Ele vai te transformando, te limpando, te moldando, te abençoando, conforme a vontade dEle, e não a minha nem a sua. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Aqui tem providência de Deus para a minha e para a tua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau!